sou a Lúcia. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu nem sei por onde começar, nem o que falar neste vídeo, mas eu vou começar. Devaneios da Lúcia. Assim posso intitular. Nós aqui nesta vida, que nós achamos que é simplesmente o que nos mostram, que é apenas você levantar, comer, trabalhar, crescer, desenvolver, trabalhar, envelhecer e morrer. Que é assim que nos dizem que é, né? Mas eu posso dizer que não é assim. Porque nos venderam algo que a vida é muito simples, e realmente é. Mas nos venderam que é simples, mas não da forma como nos dizem que é. Faltam-nos imensos detalhes que nos foi ocultado ou que nos foi escondido, entre aspas, ou que está no nosso subconsciente. Mas a verdade é que nós estamos aqui neste planeta, nesta terra, que temos que viver também as coisas daqui, as coisas materiais daqui. De facto, não é só o nosso ego que fala, porque muitas das vezes queremos outras coisas, queremos experimentar outras coisas daqui, que aparentemente pode não estar alinhado com a outra parte de nós, com a nossa evolução, mas são experiências que nós precisamos ter aqui, porque nós estamos a viver aqui neste planeta. Então, para tu buscares a verdade, ou a tua verdade, ou viver mais em congruência, tu precisas ir além daquilo que te dizem, além daquilo que é dito sobre as coisas, sobre a vida, sobre o mundo. E realmente muitas das vezes custa a acreditar ou custa a entender essas verdades, porque são coisas tão simples, mas tão profundas, porque só do facto de acessares essas coisas já limpas camadas e camadas e camadas de situações na tua vida, né? Então, quando nos dizem, ou quando é dito descanso, o eterno descanso, ou quando morreres vais ter o descanso. Descanso aonde? Aonde é que está esse descanso? Porque não nos foi mostrado onde é que é esse descanso. Porque na verdade não existe esse tal descanso. Esse descanso, ele não existe. Porque na realidade, o que morre, o que vai, é o corpo, é o nosso corpo. Esta matéria que é usada aqui para nos manter aqui de pé. Este corpo. É isso que vai. Porque o nosso espírito, o sopro, aquilo que nos faz viver e ter outras experiências, que faz-te pensar, é isso que vai. E realmente não existe descanso. Não existe, ele não existe, isso é mentira. Tanto que esse descanso que dizem que nós temos, né, que nós, as pessoas, quando morrer vai ter um eterno descanso e blá blá blá. Ele não vai acontecer. É mais uma forma de nos aprisionar aqui e achar, não, eu vou descansar.
Mas se formos a ver, nós temos provas de que esse descanso, ele não existe. Mas nós ignoramos esse facto. Quando nós dormimos, nós não sabemos o que acontece conosco, não é? Em certa parte, em certa medida. Nós não sabemos para onde é que vai o nosso corpo, o nosso espírito, aliás. Nós não sabemos o que é que ele faz, por onde é que ele anda, que experiências ele tem. Embora algumas pessoas possam ter lembranças, os sonhos, eu sonhei com isto, que aquilo, fui a não sei onde. Sim, é um sonho, mas quem diz que não é realidade? Que não acontece? Se durante o sono isso acontece, imagina quando morremos. Onde é que vamos? Vamos realmente ter esse dito descanso? Não, esse corpo que nos foi emprestado, que nos foi dado para nós cuidarmos dele, esse sim, ele vai retornar à terra. Mas o espírito que nos faz estar de pé e ter as experiências que precisa ter para transcender, esse não. Esse não morre. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado com tudo que nós fazemos, dizemos. Nossas ações, nossas emoções, nossos sentimentos, tudo. Por isso que é necessário ter esse cuidado, essa atenção. Uma outra situação também que nos prova que esse descanso, ele não existe, é o facto de nós, o nosso, pelo menos é o que eu acredito, nós não precisamos estar conscientes para o nosso coração bater, para os nossos intestinos funcionarem. Ele por si só funciona. Se todos os nossos órgãos por si só funcionam, o que é que nós precisamos mais para provar? Quando nós vamos dormir, esses mesmos órgãos continuam a funcionar. Ele continua a funcionar. Nós não precisamos dar nenhum comando a ele para que ele funcione. Incrível, não é? Não precisamos dar nenhum comando. Continua a funcionar ali. Porque eu vou descansar, vou dormir e tal. Mesmo que tu vais ter, o teu espírito vai ter outras experiências, o teu corpo continua lá, vivo. O teu corpo continua vivo. O corpo, porque a tua alma, o teu espírito, esse vai para outros lados, vai ter outras experiências, vai ter outros comandos, vão dar outras direções do que tem que fazer, mas nós esquecemos, né? Não lembramos de tudo. Não lembramos de tudo. Mas é assim que estamos aqui a viver. Mas é necessário nós termos a consciência de que esse tipo de situações acontece e não é poucas vezes. Acontece sempre, a todo momento, a todo instante. A vida é tão magnífica, é tão magnânima, que não tem como nós medirmos isso apenas com as conquistas materiais que temos aqui. Podemos ter experiências tão mais prazerosas e tão mais contemplativas que realmente ficamos engolidos aqui neste mundo material, nessas conquistas, nesse ego, no eu quero ter, eu quero aquilo, eu quero o outro. E as experiências que são para além do visível, são tão enriquecedoras e tão esclarecedoras. Há muitos assuntos que é possível ser abordado só nesse pequeno trecho que eu falo aqui convosco.
muitas coisas. Muitas coisas. Às vezes nós achamos que temos determinados problemas ou determinadas situações acontecendo na nossa vida, que achamos que é o caos, é o fim do mundo. Mas muitas das vezes é apenas a experiência, só precisamos passar por aquilo, tirar os aprendizados e as coisas vão melhorar. Mas nós não damos tempo para tirar esses aprendizados. Nós estamos à procura do culpado, do porquê. Porque eu pobrezinha, por que eu tenho que passar por isso? Não é verdade? Mas é necessário nós crescermos para além do que nos foi dito, de ir para a escola, estudar, crescer. Isso podes, isso não podes, meter-nos um monte de caca na cabeça daquilo que tu podes e não podes fazer, daquilo que deves e não deves fazer. Até a vida adulta, te limitas mentalmente do que podes e não podes, do que deves e não deves, conforme alguém que disse algo lá atrás. Mas ficamos presos nesses traumas, nessas condicionantes que nos impede de enxergar, que nos impede de evoluir, que nos impede de ver outras situações, outras questões. É necessário nós olharmos para as nossas experiências com mais amor, da mesma forma que olhamos para a experiência do outro e abraçamos, da mesma forma que abraçamos o outro, que temos compaixão pelo outro, precisamos ter a mesma compaixão por nós mesmos. O mesmo tipo de compaixão, igual. Mas não, nós valorizamos o outro que está fora. Embora o outro seja eu mesma, de um outro ponto de vista. Embora. Mas é preciso olhar realmente essas experiências, essas situações todas para poder mudar. Não é um mudar de boca para fora, é um mudar mesmo interno, da forma como vês e reages a todas as situações decorrentes da tua experiência aqui. É algo tão magnífico aquilo que estamos a ver aqui, que muitas das vezes não há palavras para descrever. Assim eu posso dizer, há certas experiências, coisas que eu vivi e vivo, que não tem como descrever. Ter essa experiência ou ter a oportunidade, ter o prazer de viver as coisas que eu estou a viver. Eu sinto-me honrada por ter essas experiências, por conseguir ter um vislumbre do que é o outro lado. É enriquecedor, muito enriquecedor, saber e sentir que as coisas vão além desta materialidade que vivemos aqui. Mas lembrando que eu nem sempre tive esta lucidez com que eu estou até agora, eu estou a falar agora, nem sempre foi assim. Isto ocorreu, esta lucidez
veio muito recentemente. Muito recente. Por quê? Porque eu fui à busca. Porque eu fui à procura. Sim, fui à procura. Porque eu disse para mim, a vida não pode ser só isto. A vida não pode ser só isto. Ficamos engolidas nesta rotina. Levantar, trabalhar, dormir, comer. E não passa disso assim. Não pode ser. A vida é mais que isso. Agradeço aos meus filhos por me dar a oportunidade de eu poder olhar e ver que a vida vai além, muito além desta materialidade, porque foram eles que me fizeram ver que eu sou mais que mãe. Essa também foi uma das falas que me fez realmente questionar e ir à procura. E depois uma outra situação também que me fez também não parar foi dar de caras, né? Assim eu posso dizer, dar de caras com o autismo. Porque também foi uma das coisas que me fez ir à procura de mais conhecimento, saber mais, saber que não é só isto. Porque eu entrei neste processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de transcender tudo isto, saber o que é que vem além da nuvem que cobre os nossos olhos. Por causa do autismo também, porque eu estava à procura de uma cura, não pode ser. Eu estava à procura de algo para me consolar e curar os meus filhos. Mas consolar de quê? Curar o quê? Consolar o meu ego, porque eu quero ter filhos normais. O que é ter filhos normais? O que é? Não tem cura. É para curar o quê? O que é que precisa ser curado? É a cura neles ou é a cura em mim? Talvez seja mais cura em mim do que neles. É um exercício tão profundo, tão delicado, que é necessário ter muito amor por nós mesmos, muita dedicação, muita compaixão e muita paciência, porque as coisas também não acontecem no tempo que queremos. Queremos tudo para ontem. E os processos requer uma maturação, requer descanso. Quando tu entras num processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, ele pede descanso mesmo, do corpo mesmo. Porque tu irás acessar sombras tuas que tu não vais ter coragem de olhar de frente, ou então vais ficar tão entorpecida que não vais querer ver. Mas é necessário olhar para elas, para que o processo continue, para que tu melhores nessa situação. Então, abre-te. Imagina que tudo que tu achas que tu sabes, tudo que é a verdade absoluta que tu carregas, põe um ponto de dúvida. Será mesmo assim? Será mesmo assim como foi me contado? Será que é assim mesmo como está nos livros? Ou existe alguma outra ponta que não está aqui descrita? E eu preciso ver. Não é?
muito pesado, é muito profundo. Bate em várias camadas. E estamos aqui para nos curar e curar o outro e ajudar outros a encontrarem o caminho. Muitas das vezes achamos que aquilo que o outro está a passar é muito mal, ou aquilo que os outros estão a passar não deveriam passar por aquilo que estão a passar, porque é muito mal e tal. Queremos salvar aquela pessoa daquela experiência que ela está a ter. Mas nós não sabemos qual é o propósito daquela experiência. Que vidas ela vai impactar com a experiência que ela está a ter. Por mais dolorosa que seja essa experiência. Na minha ótica, na tua ótica, pode ser uma experiência horrível, horripilante. E não deixa de ser. Mas o que é que ela vem impactar? O que é que ela vem mudar? O que é que essa experiência vai ensinar? É necessário pôr-nos de lado muitos conceitos, muitas concepções daquilo que nós achamos que é verdade ou achamos que é o correto. É necessário. In 400 yards, turn right. É necessário. In 100 yards, turn right. Muito necessário. Eu sei que quando eu começo a falar, eu fico aqui nos meus devaneios, mas são devaneios para te fazer refletir, fazer-te ver o que realmente é a experiência aqui. O que é esta experiência? O que é que estamos aqui a fazer? É realmente só ter filhos? É realmente só adquirir os bens materiais? Eu vou ter a minha profissão? Eu vou ter a minha profissão? Eu vou ser a doutora? Será que é mesmo só isso? Eu acho que não. Devemos viver mais, devemos ter mais experiências, mais situações aqui. In 100 yards, enter the roundabout and take the fourth exit. Muito mais que isto. Mas também nós não podemos culpar terceiros ou mesmo os nossos pais, porque eles nos deram a vida. A nossa mãe e o nosso pai emprestaram aquilo que eles têm para nós estarmos aqui. Nós não podemos culpá-los pelo tipo de experiência ou de vida que nós estamos a ter aqui, porque nós escolhemos vir para aqui, nós pedimos para vir para aqui, nós escolhemos aqueles pais. In 100 yards, turn right and then turn left at the first road. É muita In 100 yards, turn left and then turn left at the end of the road. Que viemos aqui resolver. Muitas, imensas. E a culpa é uma delas. A nossa culpa e também a culpa dos outros. O culpar os outros. O outro é que fez, o outro, a culpa é do outro, porque o outro. E qual é a minha quarta parte nisto? Qual é a minha quarta parte de responsabilidade em tudo isto? Será que eu não tenho culpa? Eu sou o alecrim do irado, lá do bairro, que veio aqui sofrer. Não tenho... Não? É necessário olhar mais, questionar mais. Tudo isso. E questionar mesmo e dar de caras com as nossas sombras. Porque elas são grandes e assustam.
Assustam sim saber que eu tenho tudo isto e não resolvo, mas posso resolver. É possível que seja resolvido. Basta querer. Basta querer. E tomar ação. Demora tempo? Claro que demora. Não será numa sessão de autoconhecimento de 6 meses que tu vais limpar tudo que tens para limpar. Não será numa sessão de 6 meses que tu vais olhar para todas essas questões e ficares e entenderes. São situações que demoram realmente algum tempo até poderes assimilá-las todas. Né? Então, é trabalho de formiguinha. Formiguinha mesmo. Se tu nunca olhares para essas questões, nunca olhares para esse lado, no início vai ser assustador e poderes entender e captar todas as mensagens que o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, seja quem for, esteja a passar. Vai ser assustador. Mas é suportável. É suportável. Então, tu vais começar por algum lado. No meu processo, eu comecei com terapia, com uma psicóloga, Andreia Alves. Mulheres que florescem. Foi difícil aceitar e entender. Agora eu entendo muitas das coisas que ela falava lá atrás. Porque eu não tinha discernimento e clareza para poder captar e entender tudo que estava a ser dito. Não estava a captar, não estava. Ajudou imenso, tive imensa clareza para muitas coisas, para imensas coisas. Depois fui mudado de patamar, fui mudado de área, fui encontrando outras pessoas, porque também no processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, tu vais passar por outras mãos, vais passar por outros profissionais, vais passar por outras pessoas que vão te dar sempre insights para poderes passar para o próximo nível, ou então para descascares mais uma casca de cebola que há em ti, para tirar mais uma camada, para fazer mais uma limpeza, para poderes continuar aqui a ter leveza no teu caminhar, no teu processo. Quanto mais leve, de julgamentos, de culpas, de apontar o dedo, porque eu sou melhor que aquela, ou ela que ignorar o cara do bairro. Vai ser tudo muito mais leve, tudo mais simples. É tanta beleza e alegria que existe aqui. Por que olhar apenas para a dor? Por que apenas olhar para aquele lado que dói mais? Eu não estou a dizer que tens que esquecer. E nenhum profissional vai tirar a tua dor. Mas podes ter mais alegria de viver. Podes tratar os outros com mais amor. Podes te tratar com mais amor. Podes te tratar com mais amor, com mais atenção, com mais dedicação. Isso pode sim, senhora. Por que não? Por que não te tratares com mais amor? Se és a pessoa mais importante da tua vida. Parece frase de coach, essas frases feitas. É frase feita, mas não nem sequer aplicas. Então o processo de autoconhecimento tem várias camadas, tem várias fases. E depois vai chegar um momento que tu vais começar a compreender. Vais começar a compreender tudo o que está a acontecer, tudo o que está a passar, o porquê. Nem sempre vais entender o porquê. Essa é a verdade, você vai entender o porquê. Mas será mais leve. Confia que será muito, muito, muito mais leve. É que é de uma leveza
extraordinária. Extraordinária. Essa vida, estas situações, estas questões. Estas questões que temos aqui, que vivemos aqui. Falei tanto, me envolvi tanto. Neste momento eu estou num outro. Mantenha à esquerda. Em meia milha, na rotatória, saia na terceira saída. Eu já estou num outro momento, posso assim dizer. Estou num outro momento. Ver as coisas de uma outra forma. Me colocar pronta para as situações, para os momentos, para observá-los com mais. Na rotatória, saia na terceira saída. Para me olhar com mais amor, com mais dedicação, menos julgamento. Porque eu realmente sou a pessoa mais importante. E eu preciso colocar a minha voz no mundo. Por isso que eu estou aqui a falar convosco. Eu vou colocar a minha verdade, aquilo que eu vivi, para que de alguma forma também te possa impactar, para que tu olhes, tenhas um Em meia milha, na rotatória, saia na terceira saída. Para que tu tenhas um gelo de realidade também, como eu tive. Como é que tu podes ter essa Em ponto uma clareza? milha, na rotatória, saia na terceira saída. Como é que tu podes ter essa clareza? Como? Começando. Na rotatória, saia na terceira saída. Tens que começar por algum lado, por alguma questão, por alguma coisa. Tens que começar. Tens que começar. Começa com livros. Se gostas de ler livros, vai ler livros. Se não gostas de ler, ouve livros. Mas de alguma forma tens que acessar o conhecimento. Se tu não acessares o conhecimento, vai ser difícil. Tens que acessar para poderes evoluir. Depois de acessar o conhecimento, aí sim, tu estarás pronta para fazer as coisas, para entender esses processos, para entender o porquê dessas questões. Entende? Esses processos, essas questões, essas situações. Lê livros, vê podcasts. O que tens que deixar de fazer? Vê novela. Não pode assistir novela. Deixa novela, séries. Atenção ao que ouves. O que é que tu ouves? In 100 yards, turn left at the end of the road. Que música tu ouves? Na rotatória, saia na segunda saída. Que música tu ouves? O que é que tu acessas? O que é que vem para o teu campo? Que pessoas acessam a ti? O que é que tu assistes? Se tu reparares bem, aquilo que tu assistes é aquilo que reflete na tua vida. Entering average speed zone. É o que está na tua vida. O que tu In 400 assistes. yards, turn left at the end of the road. Então,
Presta atenção ao que tu vês, ao que tu ouves. Posso dizer ao que tu comes também. A forma como tu falas com as outras pessoas é a mesma forma que tu falas, que os outros te tratam. É igual, aqui não muda muita coisa. Não muda muita coisa aqui. Os teus sentimentos. O que é que tu sentes? O que é que tu reclamas? Quanto mais reclamas, mais repetes essas situações que tu reclamas na tua vida. Quando reclamas, mais acontece. Mais repetes. É um fluxo. É um fluxo de repetição. Que palavras tu usas? Que tipo de palavras tu usas? São palavras mais negativas, mais para baixo, menos positivas? Tens que observar isso também. Tá tudo mal. Sempre tá tudo mal. Nunca há nada positivo na tua vida. Não acontece nada de bom na tua vida. Em meia milha, vire à esquerda. Tu és a escrava Isaura lá do bairro. Tudo de mal te acontece, nada de bom te acontece. Nem a ínfima coisa positiva que te acontece, tu agradeces ou tens algo de bom a acrescentar. Aquela pessoa que te ajuda, mesmo indiretamente. Aquela pessoa que te atende com o melhor que tem para dar, nem isso dás atenção. São tudo pontos a acumular nesta vivência, nessa experiência. Tudo positivo, acumula no positivo. Tudo negativo. Em ponto uma milha, vire à esquerda. E então, vire à direita. Tudo de positivo acumula no positivo. E tudo de negativo acumula no negativo. E o negativo é uma coisa que é tão fácil, tão simples, é tão mais fácil. Vire à esquerda. Por isso é e então, necessário te vire à direita. Exiting average speed zone. É necessário te policiares para poderes te blindar dessas situações, dessas questões. Na tua vida. É que parece muita coisa, mas com o tempo tu consegues ver que realmente não é assim tanta coisa, conforme vais pondo em prática, porque não é para fazer as coisas de uma hora para outra, nem no dia para o outro, e etc. Em ponto uma milha, vire à direita. É passo a passo, trabalho de formiga, até as coisas começarem Vire à direita. ser naturais na tua vida. As coisas boas começarem a ser padrão. Pessoas boas aparecerem na tua vida, padrão. Aquilo que tu desejas acontecer seja padrão e que seja com leveza e que não seja com... Não tens que colocar força, porque as coisas não são forçadas. As coisas são leves, suaves como o vento, suaves como aquela água que vai pelo curso. Em meia milha, vire à esquerda. Como a água que vai pelo curso. Tá? Eu vou parar por aqui porque acho que eu já falei demais. Eu espero que vocês entendam
que captem algo para vocês neste devaneio de hoje. Devaneios da Lúcia. Em ponto 1 milha, vire à esquerda. E pronto, e o GPS aqui só para falar, né? Bom fim de semana para ti, bom sábado, boa semana, bom ano, bom mês.